Assim, a gente já sofre nessa plataforma que vocês estão nos assistindo, nos prestigiando por atenção. E daí, a gente tem o quê? Ir lá, fazer descrição, thumbnail, roteiro, papapá, tudo mais, assim, para construir um conteúdo interessante e afável para vocês. Mas aí, como se não bastasse tudo isso, a gente tem que disputar a atenção com várias coisinhas muito peculiares. E uma dessas coisas peculiares eu trago agora para vocês, que é o quê? Abacatudo? Moranguete? Novelas de frutas viralizam e divertem, mas acendem alertas de psicólogos. Conteúdos feitos por IA simulam desenhos animados. São milhões de visualizações com roteiros misóginos, violentos. Sucesso impulsiona a venda de cursos que prometem renda extra. Aí tem um videozinho aqui da galera do G1. Um personal trailer musculoso termina o namoro porque a companheira está gorda demais. Que bizarro. Uma esposa é agredida por se recusar a preparar o jantar no marido. Os enredos problemáticos poderiam ser uma novela das 9, mas os protagonistas são um abacate, um morango, uma banana e uma pera. Seja TikTok ou Rios do Instagram, as novelinhas de frutas... Seja no TikTok ou no Rios do Instagram, as novelinhas de frutas estão tomando conta do algoritmo de muita gente. O sucesso da audiência das frutas animadas por inteligência artificial, as famosas IA, também está inflamando a venda de cursos que prometem renda extra, através dos prompts, comandos de textos, que animam os personagens. O problema, alertam especialistas, está na embalagem. A estética lúdica, que remete a desenhos infantis, é um convite para crianças e adolescentes consumir... Eita, o jornalista engasgou. Para que crianças e adolescentes consumam sem filtro roteiros carregados de palavrões e discursos preconceituosos. Entenda o que está por trás das novelas de frutas. Adaptação brasileira. Parei, cansei. Cravar a origem exata de uma trend é sempre um desafio. Alguns usuários, contudo, apontam o perfil i.cinema021 como um dos percussores dessa modinha TikTok. E aí aqui, cara, dá até gatinho quando eu vejo uma tela assim, sabe? Porque assim, ele acertou esse primeiro prompt aqui, ó. Só que ele mandou no segundo e ela pôs um cabelo. Saca? E ele não conseguiu tirar o cabelo. E ele fez todos os prompts aqui, ó. Vou até o final com ela de cabelo nessa aqui. E muito provavelmente isso aqui só pra thumbnail, sabe? Aí eu falei em março esse ano, quando viralizou, adaptar o formato reality show britânico Love Island. Aí, Luiz, ó. Tô fazendo. Daqui a pouco vai ter o reality show de moranguinho de IA no YouTube para disputar com você. O resultado foi uma explosão de audiência que ultrapassou 2,5 milhões de seguidores, combinando os conteúdos que somam cerca de 30 milhões de curtidas. As versões brasileiras, no entanto, seguem um caminho próprio. O que era uma paródia de reality show internacional foi adaptado com gírias e cenários locais para que mais parecem com o estilo de programas como Casos de Família. Abacatudo, Moranguete e Bananildo são alguns dos personagens. E aqui o Flamengo usando, né? Então, como em 60 segundos, suco de um típico dramalhão brasileiro. Nananana. É aquele humor Zorra Total que ninguém fala que as pessoas não assistem a Globo porque é sem graça, mas assistem o mesmo humor feito por IA de uma forma muito mais ruim e a toque de caixa, né? Como isso aqui. Olha só que cara, nossa senhora, dá tão... Empresa aí, todo mundo sabe, Carrefour. Cara, é assim, eu entendo o marketing, né? Porque, pô, às vezes você tem uma baita de uma estratégia e tal, assim, você precisa entregar número no final do mês, né? Mas eu chego com o seu patrão. Mas e aí? Quando nós vamos fazer a fruta lá que fala lá, entendeu? Aí vai lá, os caras tem que. Vai lá, pega o prompt, faz lá a piada e o chefe faz. Ficou bom pra caralho, né? E aí ele tem que executar, né? Quem está por trás da novela das frutas e personagens como Moranguete e Bacatudo? A adaptação brasileira do The Fruit Live Islands, popular nos Estados Unidos, as novelas das frutas têm dominado os algoritmos do Instagram e TikTok. Buscando inspiração em folhetins verticais, os usuários vêm criando vídeos com inteligência artificial para inserir frutas antropoformizadas em tramas dignas das tradicionais produções da vida nacional. Nas redes sociais, os personagens mais populares do momento são o trecho escrito pela IA é sempre desse jeito, né? Além dos usuários comuns e anônimos de redes sociais, como frutas,
Outros perfis dedicados é meio repetitivo do rolê. E falando, nossa, novela desfruta gera polêmica. A popularidade de produções de IA existe tem causado grande polêmica por causa da forma como trata os personagens, com muitas tramas tendo influência em clichês misóginos, similar aos pregados na chamada machosfera, além de histórias que colocam os personagens femininos como figuras interesseiras e sexualizadas. Presta atenção nessa parte. O discurso separando homens entre alfas e betas também gerado críticas. Vale pontuar também que, por serem produzidos e lançados nas redes sociais, os vídeos não têm nenhum tipo de regulamentação em relação à classificação indicativa, potencialmente expondo crianças e adolescentes sendo sexuais, violência doméstica sem qualquer tom crítico ou alerta. Cara, essa aqui, ó, vou até grifar ela e vou dar um zoom gigantesco, que eu não consigo dar zoom aqui exatamente na palavra, mas é ela que precisa acontecer. Cadê ela aqui, ó. Bem grandão na sua tela, se o layout bugado. Regulamentação. Guardou? O que tá escrito em azul aqui? O que tá escrito em azul aqui? Regulamentação. É isso o princípio de qualquer tipo de conversa que a gente tenha que ter na internet hoje. Regulamentação. Parte de tudo. Qualquer coisa que eu falar aqui e qualquer coisa que eu disse para trás, começa aqui. Eu já falei muito de IA nesse canal, mas tudo parte daqui. Regulamentação. Se não tiver isso, a gente vai ficar falando, só expondo as coisas e tal assim, e não vai sair do lugar. Pra sair do lugar, regulamentação. Ah, mas vai me censurar e tudo mais. Não, tá. Beleza, você quer continuar falando negócio, mas aí tem questão do peso moral, né? Mas eu tô nem aí no peso moral da internet. Tal. Enfim, regulamentação. E por que eu digo muito isso? Por conta disso aqui, ó. Governo eleva a classificação indicativa do YouTube e cita novelas de frutas ao apontar conteúdo violento. O governo aumentou a classificação indicativa de 14 para 16 anos após uma nota técnica do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontar a presença de conteúdo prejudicial para menores de idade na plataforma. A mudança fez parte do ECA Digital. Olha aí a Lei Felca. Tem corte nesse canal aqui. Assista se você não viu. E tem como objetivo indicar a faixa etária recomendada para o uso de serviços online. O que muda na prática? A medida indica que o YouTube não é recomendado para menores de 16 anos. O documento determina que onde quer que o serviço seja oferecido na internet, o selo de 16 anos deve estar visível, como nas lojas de aplicativos. O usuário deve ser informado na classificação antes de acessá-lo. Além de informar a nova faixa etária, a plataforma deve indicar junto da classificação 4 tipos de conteúdos que justificam a nota: conteúdo sexual, drogas, violência extrema e linguagem imprópria. Cara, isso aqui, se rolar, tipo que nem rola na TV, é cinema, entendeu? É um salto pra gente como sociedade gigantesco, sabe? Se rolar essa parada. A nota técnica afirma que a reclassificação tem caráter apenas informativo e não busca impor censura ou proibição de exibição. Que pena! Mas poderia parecer que nem quando aparece nos afins, né, que a gente cita aqui ao longo de filmes e tal, assim, na TV e tal. Tipo, ter o selo e ter na classificação bem clara, assim, mostrando para todo mundo, entendeu? O documento reclassifica o YouTube como circulação de animações como um dos fatores para revisão e menciona a novela Das Frutas, conteúdo feito por IA que viralizou nos últimos meses como exemplo. Segundo o documento, esse tipo de vídeo tem aparência inofensiva, mas aborda temas como tráfico, violência doméstica e abuso, que exige mais cuidado na reclassificação. O YouTube, que pertence ao Google, pode recorrer da decisão em até 10 dias após a publicação do Diário Oficial da União. O João entrou em contato com a empresa e aguarda resposta. No início do ano, outras plataformas também foram reclassificadas. TikTok, Kwai e WhatsApp, por exemplo, passaram a ter classificação indicativa de 16 anos. Capite? Colocado tudo isso, né, além dos pontos óbvios, eu lembro que recentemente a galera tava muito numa discussão de que assim, poxa, as redes sociais, assim, esses de vídeo verticais, ela vai acabar muito, né? O Reels, o Shorts, vai acabar muito com a arte, com o cinema como um todo. Porque as pessoas vão focar muito em produzir na vertical, que é a da tela do celular. E, cara, eu, sinceramente, nunca vi muito problema nesse ponto, nunca vi muita preocupação nesse ponto. Pra mim,
Porque, assim, até a galera usou o exemplo da Globo fazendo a novela da Jade Picon na vertical pra isso, né? Olha lá, até a Globo tá investindo na novela vertical, isso vai virar moda. Porque eu sabia que uma coisa dessa ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Eu acho que eu já comentei até aqui nessa live, em algum episódio pra trás, acho que foi no dia que eu falei até da própria Lei Felca, do Eca Digital, que eu fui, que crianças, elas assistem é, infinitamente com o celular conteúdos bizarríssimos, assim. Vocês lembram da época lá que a galera pegou no pé do YouTube porque surgiu o YouTube Kids por conta da Frozen fazendo dançando de uma forma muito esquisita e o Homem-Aranha fazendo uns movimentos esquisitos? Tá tudo lá. Não saiu, entende? Então, cara, se isso era feito com os bonecos 3D que você baixa em site grátis aí, com esse negócio tudo bizarro lá, e os caras faziam animação assim. Agora com a IA, velho, tem um vídeo, um corte, na verdade, muito bizarro, do Leon com a Nilce, onde eles estão explorando toda a mitologia dos boi da cara preta que tem no YouTube. E, cara, é histórias bizarras feitas com IA, metade Pixar com prompt da Pixar, metade com outras paradas mal cortado e colado por cima, de vários bois, né? Tem o boi fantasma, tem todo em cima da prerrogativa do boi da cara preta, pega essa criança tem medo de careta. Aí tudo a partir dessa música, eles construíram um lore, um canal só de bois, entendeu? Aí tem o boi do frio, tem o boi da criança que atravessa a rua. Aí tem o boi da criança que dá mal olhado. Tem tudo, cara. E tudo feito de modo paupérrimo, com índole bem questionável, de coisas que não enriquecem a criança, mas só colocam caraminholas na cabeça da criança. Entende? E passa por isso aqui. O fato de ser um negócio que tá pegando a galera, e, tipo, você imagina só, eu acho que a Globo não fez isso. Ela aproveitou a onda e fez uma novela vertical. Mas imagina só se a Globo tomasse atitude de, não, vou agora fazer um Projac vertical aqui. Só coisa produto vertical. E aí surge o Abacatito. E aí como é que eles vão, a estrutura do Abacatito agora, como é que fica lá? Pô, a Globo tá preparada pra fazer um Abacatito do nada? Não tá. Então, assim, o vertical, ele sempre vai voltar com coisas assim, principalmente por conta do flop da IA, entendeu? Então, por isso que eu falei no meio aqui e reitero. Isso tem que ter uma mão de ferro um pouquinho mais forte, né? Usar a lei Felca, usar o Eca Digital, e puxar um pouquinho mais, entendeu? Fazer uma coisa pra gente começar a conversar coisas que vão levar a gente a um progresso, a uma evolução como sociedade em paradas bem bizarras como novelinha de fruta, sabe? Então, assim, se não partir disso, se não começar esse rolê, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai. A gente pode ficar discutindo, pô, que absurdo e tudo mais, então, assim, mas se não tiver um mínimo de regulamentação, e que eu espero que isso aqui seja o começo de algo, que comece assim a cortar alcance e regulamentar de verdade. Cara, o problema não é você assistir o Moranguete ou o Abacatudo. Você pode assistir, você pode rir, se divertir, você pode perder horas no rolê. Você só não pode, cara, deixar a parada ser feita desenfreada e trazendo narrativas de índole muito questionáveis e que podem corromper as pessoas. E esse o grande problema dessa questão sem regulamentação, entende? Não tô falando de esquerda ou direita, não tô falando de posicionamento político, tipo, tem coisas do senso comum que estão sendo deturpadas pela falta da regulamentação, que é o que entra no pós-verdade, que eu comentei até agora há pouco falando de Ava Prado. A gente tem que ser mais enfático quanto a isso. A gente pode acabar perdendo uma geração inteira por conta disso. E o problema é a criança. O adulto, ele é inconsequente. E ele tem noção das coisas que ele assiste, não. Entendeu? Ele tem noção que ele tá vendo uma coisa, ele tá rindo de uma piada suja. Entende? A criança não.
E a criança é totalmente envolvida por essa estética, sabe? Então passa por aí.